A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um dia e mais uma vez o Senhor nos dar condições de ouvir a sua palavra. Eu vou orar para iniciar a nossa aula desse dia. Senhor, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, nos apresentar, ó Deus, diante de Ti. Queremos, ó Deus, bendizer o Teu nome, engrandecer a Ti, ó Pai, pela Tua palavra perfeita, pela Tua palavra, ó Deus, preciosa, ó Deus, que forma, ó Deus, e que nos ajuda, que tem, ó Deus, nos dado, ó Pai, a esperança de vida, que tem, ó Deus, mostrado, ó Pai, a Tua grandeza e a Tua soberania em nossas vidas. Quero Te agradecer, ó Pai, por mais um momento, poder, ó Deus, ó Pai, aprender juntos, ó Deus, com os Teus servos, com Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, aprender a Tua palavra. Quero colocar a minha vida, quero colocar a vida, ó Deus, de cada aluno, de cada aluna. Quero colocar, ó Deus, as famílias, ó Pai, quero colocar, ó Deus, a Tua igreja. E, ó Deus, quero colocar também, ó Pai, a todos, ó Deus, que assistirão, ó Deus, esta aula. Quero pedir que o Senhor venha nos alcançar, ó Pai, mostrar, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, a Tua direção. E, ó Deus, falar conosco nesses momentos. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa aula de hoje será sobre o livro de Efésios. O versículo-chave da nossa aula está em Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Iniciando a nossa aula, então, o livro de Efésios, primeiramente ele foi escrito por Paulo. E isso nós podemos ver logo no começo do livro, em Efésios capítulo 1, versículo 1 mesmo. Diz assim: Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A data e local, então, que nós veremos no livro de Efésios, Efésios é a primeira epístola que nós estudaremos do bloco das chamadas Epístolas da Prisão. Ela foi escrita junto com os livros de Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, essas 4 cartas foram escritas no momento que Paulo estava na prisão em Roma, na primeira vez que ele estava na prisão em Roma. O livro de Efésios foi escrito aproximadamente entre o ano 59 a 60 depois de Cristo. E quem enviou essa carta, então, já que Paulo estava preso? Essa carta foi enviada pelo irmão Tíquico, que também levou as cartas de Colossenses e de Filemão. E como era, então, a cidade de Éfeso? Éfeso era uma cidade muito importante do oeste da Ásia Menor. Ali nós vemos atualmente o país da Turquia. A Turquia fica naquela região. Ela tinha um porto que naquela época dava acesso ao rio Caister e desaguava no mar Egeu. Então, como ela era uma cidade portuária, e como ela ficava nessas rotas comerciais de grande importância, ela acabou sendo um centro comercial. E entrando um pouco no que Paulo
nos mostrará nesse livro, então nós vemos a partir do capítulo 1 esse testemunho da verdade. Paulo ele começa o livro de Efésios mostrando essa eleição poderosa de Cristo sobre as nossas vidas. Logo no capítulo 1, o Senhor eleva as nossas vidas para um patamar maior. O livro ele começa mostrando essa soberania do Senhor, o Senhor elevando as nossas vidas para um lugar maior e mostrando a escolha de Deus sobre as nossas vidas, essa escolha preciosa, essa escolha importante que nós veremos ao longo do livro de Efésios, essa escolha. O Senhor nos escolheu e nos elegeu, e o capítulo 1 ele mostra exatamente isso. Nós lendo o versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O capítulo 1 também mostra justamente que aos eleitos o Senhor traz uma grande responsabilidade, que é justamente ser perfeito, que é justamente nós andarmos em perfeição segundo aquele que escolheu a nossa vida. Efésios 1, versículo 3. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o espírito da promessa. Efésios 12 também, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Então, o capítulo 1 ele mostra justamente que a nossa finalidade é ser para o louvor e a exaltação da glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós, o que estamos nesse momento no mundo. O capítulo 2, ele mostra a graça salvadora que nos alcançou. O capítulo 2 mostra exatamente que nós fomos alcançados por uma graça maravilhosa, vinda do alto. Nada em nossas vidas, nem o melhor, nem a maior riqueza poderia comprar essa graça, a salvação vinda do alto, vinda de Cristo Jesus para aquele que ele escolheu, para os escolhidos de Deus. Nada poderia comprar. O capítulo 2 mostra também que esse dom, a salvação, é um dom divino. É um dom que homem nenhum tem poder. É um dom vindo do alto, vindo do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra também que é um dom gratuito para seus escolhidos. Nós não poderíamos dinheiro nenhum nessa terra. A maior riqueza, o maior valor que podíamos oferecer não seria capaz de comprar nem carro, nem navio, nem avião, nem helicóptero, nem nada. Nada poderia comprar essa graça salvadora, a salvação do Senhor Jesus Cristo. E aquele a quem ele escolheu, a quem o Senhor elegeu, ele deu como algo gratuito. Então nós não somos merecedores dessa graça, e o Senhor, pela sua maravilhosa misericórdia para conosco, ele nos deu de uma forma gratuita. E é também um dom condicional. Nós fomos salvos para realizar boas obras em Cristo. Nós fomos salvos para praticar e para trabalhar as boas obras de Cristo em nossas vidas. Nós, os chamados em Deus, nós, aqueles que fomos separados por Deus, o Senhor nos chamou para trabalhar, para pelejar, para realizar a obra dele, as boas obras que o Senhor preparou para nós. E isso está em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, esses versículos, eles mostram que a graça, porque pela graça sois salvos, então nós não éramos merecedores e a graça maravilhosa do Senhor Jesus alcançou por meio da fé. E ele mostra também que as nossas obras, sem a eleição do Senhor Jesus, não servem para nada. Porque nós não poderíamos ser com o nosso braço forte, nós não poderíamos conquistar essa graça. Essa graça é vinda do alto, é vinda somente de Deus. E esse versículo também, o final do versículo, ele mostra exatamente, nós somos salvos para trabalhar, para realizar as boas obras que o próprio Senhor já preparou para as nossas vidas. Nós fomos eleitos e o plano de Deus está sobre a nossa vida. Nós temos ouvido muito do nosso pastor Douglas exatamente essa figura. O chamado de Cristo sobre as nossas vidas é maior do que a nossa própria vida. A obra que o Senhor tem sobre a sua vida, Ele já planejou, Ele já preparou. E é exatamente isso que o versículo mostra. E o terceiro ponto, já indo para o capítulo 3 e avançando um pouquinho para o capítulo 5, mostra a figura da igreja. A igreja é a plenitude de Cristo. No capítulo 3 e no capítulo 5 do livro de Efésios, ele mostra exatamente a figura da igreja de Cristo, a figura da igreja separada por Cristo. No capítulo 3, Paulo escreve sobre as muitas formas de Deus se reflitam e tornem conhecidas através da sua igreja, como está escrito em Efésios, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 11, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas muitas formas que o Senhor preparou em sabedoria justamente da igreja, uma igreja que realiza a obra de Deus. No capítulo 5, Paulo ele mostra que a igreja ela deve ser santa. E o capítulo 5 também mostra como Cristo amou a igreja, como Cristo cuida da igreja, como Cristo protege a igreja, como Cristo purifica e santifica a igreja por meio da palavra de Deus. Para justamente o quê? Para não ter sujeira, para não entrar corrupção, para não entrar nada que possa destruir. Porque a palavra de Deus ela nos faz exatamente subir. A palavra de Deus nos faz o quê? Os nossos olhos serem abertos, os olhos do nosso entendimento serem abertos e encontrarem Cristo. Nesse mesmo capítulo, capítulo 5, Paulo mostra também como o exemplo do lar cristão. Ele vai começando a usar a figura do casamento, a figura do marido e da mulher, da esposa, a figura das responsabilidades e justamente comparando com Cristo e com a igreja. Ele mostra esse casamento constituído de maneira perfeita por Deus, mostrando uma comparação com Cristo, que justamente é essa figura principal. Cristo, o cabeça da igreja. Cristo, aquele que é o cabeça do corpo, e o corpo é a igreja, como nós vemos em Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E ele ainda fala mais, em Efésios capítulo 5, no versículo 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós vemos essa figura da igreja, a igreja protegida por Cristo, a igreja separada, a igreja amada por Cristo. Nós também vemos as nossas responsabilidades, pois nós somos a igreja de Cristo. Eu sou uma igreja de Cristo e você que está assistindo é a igreja de Cristo. A nossa responsabilidade de justamente Cristo ser o cabeça da nossa vida, sermos guiados por Cristo em nossa vida, que é o que nós veremos no nosso próximo tópico, que é caminhar na luz. O livro de Efésios, ele mostra também nos capítulos 4 e 5 a nossa forma de conduta, como filhos da luz, como aqueles que estão edificados em Cristo, e não desviam os seus olhares para nada que venha tirar da presença de Deus. Ao contrário, esse capítulo mostra exatamente que o Senhor nos dá capacidade, o Senhor nos dá postura de reprovar aquilo que é mal, que é se afastar daquilo que vai nos corromper, que vai destruir, de tudo aquilo que nos vai afastar de uma vida santa e uma vida plena em Deus. O capítulo 4 e o capítulo 5 mostram exatamente a postura que o cristão deve ter. Justamente de não somente ouvir, mas de não desejar esse mal na nossa vida. Esse mal, que esse mal entre na nossa vida. E de reprovar aquilo que vai me desviar da presença de Deus. Que é o que está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 14 e o versículo 15. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse versículo nos mostra exatamente isso, que nós não seremos, nós já somos. O Senhor já conta com as nossas vidas. O Senhor já olha para nós como servos e como servas de Deus. Esse versículo mostra que nós já devemos ser dirigidos por Cristo na nossa vida. O mundo ele vai sempre tentar influenciar. O mundo ele sempre vai tentar jogar coisas para que nos desviemos dessa verdade. O mundo vai sempre tentar nos jogar para que Cristo não seja o cabeça da nossa vida, para que o nosso braço forte, a nossa vida, as nossas vontades, elas sejam superiores à vontade de Cristo, do que Cristo quer em nossa vida, do que Cristo quer realizar através de nós. Então, nós temos essa missão, o Senhor nos coloca justamente essa responsabilidade, e o Senhor nos dá poder para sermos dirigidos por Ele. E para aquilo que é mal, e para aquilo que vem me tirar da presença de Deus, o Senhor me dá poder para eu dizer não. Porque eu não sou filho das trevas, mas nós somos filhos da luz. Nós não somos filhos das trevas, mas nós somos filhos da luz. Que é exatamente o que vai ser dito em Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A palavra de Deus, ela nos mostra de uma maneira clara, irmãos. Ela mostra que o Senhor nos dá poder de entender aquilo que é ruim para a minha vida. Ele me dá poder para reprovar
Ele nos mostra também que, se eu sou luz, eu devo externar os frutos da luz e não os frutos das trevas. E ele mostra também quais são esses frutos da luz, que é toda bondade, toda justiça e toda verdade. Na luz não existe mentira. Na luz não existe destruição. Na luz não existe roubo. Na luz não existe nada que venha denegrir o servo de Deus. Mas na luz nós somos guiados. Na luz nós temos a esperança. Na luz nós temos os nossos olhos, eles enxergam o caminho de Deus. É exatamente isso que esse versículo diz. E ainda, no capítulo 6, ele nos ensina que o Senhor nos prepara para as batalhas e como nós somos revestidos em Deus para vencermos todas as dificuldades em nossa caminhada nesse mundo, com Cristo na nossa frente, com Cristo batalhando, com Cristo à frente da tua vida, da minha vida, com Cristo realizando e batalhando por nós, que é o que diz em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse versículo vai mostrar exatamente isso, que vão existir nas nossas vidas essa tentativa do inimigo de tirar da presença de Deus, mas nós devemos ser fortalecidos no Senhor e nessa força, na força de Deus, estar revestido. E aí nós vemos toda essa armadura espiritual que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Não é que Ele vai colocar, Ele já tem colocado nas nossas vidas, porque nós vemos no começo da nossa aula, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos salvou. Então esse mesmo Deus Todo-Poderoso, esse mesmo Deus com detentor de todo o poder, é esse Deus que nos fortalece. Concluindo a nossa aula, irmãos, então o livro de Efésios, ele nos ensina como Deus elevou a história de cada servo e de cada serva que foi alcançado por essa graça salvadora. Ele mostra a nossa eleição, a nossa escolha em Deus e como o Senhor alcançou e como essa graça poderosa do alto, essa graça poderosa do Senhor alcançou as nossas vidas. Nós fomos escolhidos e eleitos por Deus antes da criação do mundo, que é o que também Efésios nos fala, para a prática das boas obras, para sermos dirigidos pelo cabeça, o cabeça das nossas vidas, que é Cristo Jesus. A nossa condução, a condução da nossa vida, ela deve ser diferente. Ela deve ser sempre diferente do mundo, justamente para nós testemunharmos essa grandeza do Altíssimo, essa grandeza do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, ou sobre nós. Como nós vimos nos versículos do início da nossa aula, o Senhor, Ele ilumina e o Senhor, Ele traz todo o conhecimento, e não somente um conhecimento, o pleno conhecimento, o total conhecimento, para nós sermos servos e nós sermos servas e dirigidos por Ele, e vivermos nele, e ter em todo tempo uma conduta cristã, pois a nossa vida não pode ter trevas, mas sim luz para iluminar. Irmãos, nós somos filhos da luz, nós somos eleitos, nós somos salvos por Deus. Nós somos salvos por Deus para realizar uma obra santa. E nós temos uma grande missão nesse mundo, que é justamente externarmos essa grandeza de Deus em nossa vida. O livro de Efésios também mostra que o Senhor nos preparou para que sejamos uma bênção poderosa, com palavras, com a nossa postura e nosso testemunho, com o nosso pensamento e com as nossas decisões. Tudo deve ser dirigido por Deus. E o Senhor dirige as nossas vidas, porque as nossas vidas
está nas mãos do Senhor, como diz Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Em Efésios 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Glória a Deus. O livro de Efésios, ele é maravilhoso porque ele mostra exatamente que o Senhor nos chamou, ele mostra que o Senhor nos prepara, o Senhor já preparou as nossas vidas, então nós já somos e nós já estamos na presença de Deus. O Senhor já conta com as nossas vidas e o Senhor nos dá poder para fugir de tudo que é do mal, para reprovar tudo aquilo que não vai edificar as nossas vidas. E o Senhor nos amou com grande amor. Glória a Deus. Amém. Eu irei orar para encerrar essa aula. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te louvar, queremos, ó Deus, exaltar o teu nome, ó Pai, por esse amor, ó Pai, e por essa graça, ó Deus, salvadora que atingiu as nossas vidas, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós não somos merecedores, nós reconhecemos, ó Pai, a tua grandeza, ó Pai, sobre as nossas vidas, nós te pedimos, ó Deus, a tua força e o teu poder, ó Pai, para, ó Deus, dizer, ó Deus, e, ó Pai, a nos afastarmos, ó Deus, daquilo que é mal, daquilo que vem para nos destruir, daquilo que não é teu, ó Pai, numa postura santa, numa postura, ó Deus, daqueles que entendem a tua obra, daqueles, ó Deus, que entendem, ó Deus, este chamado, ó Pai, essa eleição. Nós te pedimos, ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, sobre cada aluno, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha guardá-los, ó Pai, o Senhor venha protegê-los, ó Pai, o Senhor, ó Deus, venha dar essa força, ó Pai, para os teus filhos, ó Pai, em ti, ó Pai, dizerem não ao mundo, mas sim para ti, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, dirija a nossa vida, que o Senhor, ó Deus, seja o cabeça da nossa vida, que possamos, ó Deus, ser, ó Pai, e falar e testemunhar, ó Pai, e com a nossa postura, ó Pai, com as nossas decisões, ó Pai, sermos, ó Deus, dirigidos por Ti, ó Pai, e iluminarmos, ó Deus, este mundo, ó Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu, mais uma vez, louvo e exalto o nome do Senhor pela nossa classe, por todo o crescimento que o Senhor tem dado para cada vida. Eu me alegro muito em Deus. Eu exalto o nome do Senhor. Eu espero que a cada dia vocês continuem sendo essa grande bênção que são para a minha vida e que o Senhor venha fortalecê-los, abençoando e abençoando a nossa igreja. Um grande beijo para todos. A paz do Senhor.